Bíblia Revelada versão de Nelson, do Antigo Testamento Alfa. Gênesis, primeiro livro do Pentateuco. Gênesis capítulo 1. A criação dos céus e da terra. Gênesis 1:1, 2:25. A terra criada como uma massa trabalhada pelo Espírito Santo no meio das águas. Deste ponto até a encarnação de Cristo, estaremos em plena dispensação do mistério. Efésios 3:9. Da encarnação de Cristo até a reunião da Igreja com Cristo, Evangelhos e Epístolas, observamos a dispensação da graça. Efésios 3:2. E por fim, a partir da reunião da Igreja com Cristo e o rompimento dos selos de Apocalipse 6, dar-se-á início à dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. Antes do verso 3 de Gênesis, muitas eras da grande eternidade, Kairos, passaram, mas o tempo ainda não existia. Na eternidade a terra estava no meio das águas, sem firmamento. Gênesis 1:2, 2 Pedro 3:5. O cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, um tipo de sexta-feira na eternidade. A terra navega no meio das águas, enquanto Deus, no seu precioso mundo da eternidade, cria e planeja. A obra criadora primeiramente foi formada na sua mente, pois ele precisava de um profeta que fosse adiante dele, mesmo sendo o Criador. Êxodo 7:1. O Verbo estava na boca do seu profeta, o Espírito Santo. Gênesis 1:2. O profeta era o Espírito Santo e o Verbo o executivo. O Verbo era necessário, pois assim a palavra tornar-se-ia realidade, quando saísse da boca do ancião de dias Deus. Daniel 7:13. Quando ele criou os céus e a terra, já havia criado os anjos com as suas diversas classes e o mundo eterno de Deus já existia. Paulo chamara esse tempo de dispensação do mistério. Nesse período, o Verbo não estava revelado, somente o ancião de dias, hoje conhecido como Pai, o nosso Deus. Estava sentado no trono. Apocalipse 4:1-3. A Nova Jerusalém era apenas um plano. Ele habitava no Monte Santo, chamado Sião, o original, em cuja plataforma estava o Éden original, o Éden original de Deus, onde os anjos habitavam e trabalhavam nas congregações, e onde o luzeiro, que nós conhecemos como Lúcifer, foi um dos querubins guardadores, mas somente ele era conhecido como aferidor das medidas e condutor das pedras afogueadas, que está em Ezequiel 28, do 11-15. Como tudo abaixo do Éden original, não o de Adão e Eva, era água, terra. A terra primeiramente foi criada no meio das águas, sem forma e vazia. 2 Pedro 3, 4 e 5. Por milhões de anos comparados aos dias eternos, a terra esteve como um grande peixe no meio das águas, até a hora que Deus transformá-la. Gênesis 1:6, 2 Pedro 2:5. Os céus eram somente águas. Depois de algum período eterno, ele veio executar as outras partes. Antes, o Espírito Santo deveria incubar, fertilizar aquelas águas. Depois do trabalho do Espírito Santo, ele chegou com a palavra executiva. Os verbos que ele usa no capítulo 1 são imperativos. Tudo acontece invisivelmente. Mas no capítulo 1 de Gênesis, houve ordens segundo a palavra criadora, porém nada aconteceu, apenas a ordem. Nada se moveu aparentemente.
Somente diante dos brilhantes olhos do Criador, tudo apareceu em fé, pois a sua palavra era infalível e não voltaria vazia. Somente no tempo do verso 5 do capítulo 2, as coisas começam a aparecer e as ervas começam a brotar. A partir daí vemos a execução preciosa de sua palavra criadora. Não foi uma vara milagrosa, foi uma ordem criadora. E tudo deveria obedecer às suas leis, de acordo com a obra incubadora e fertilizadora do Espírito Santo. Gênesis 1, 2. Os céus eram água, lama, sem firmamento, somente águas. 2 Pedro 3, 5, 6. E a terra estava no meio das águas lamacentas do cosmos, sob as muitas águas das comportas celestes. Estava sob cuidado, sob fertilização divina, a fim de que pudesse ser trabalhada pelo ancião de dias, Deus, o Criador. A terra não estava no espaço, mas estava no meio das águas. Embora primeiramente estivesse sem forma e vazia, pois navegava como um submarino no meio das lamas. Os céus eram águas, sem firmamento, somente águas. 2 Pedro 3, 5, 6. A terra não foi criada juntamente com os céus. Primeiramente, Deus criou os céus, depois a terra. Esta foi criada sem forma e vazia no meio das águas, mas aqueles céus eram compostos por muitas águas. A terra sem forma e vazia navegava como um peixe informe, sendo fertilizado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 3, 4, 5. O firmamento conhecido virá a ser criado somente depois. Deus o criara no interior dessas águas. Antes, porém, havia o céu dos céus, onde os céus eram somente águas, e tinham os seus limites. Jó, capítulo 26, verso 8 a 10. Os novos céus foram chamados depois que, no meio dessas águas, Deus abriu uma expansão onde trabalhou a partir do verso 6. O verbo bara aqui deve ser estabelecido como criar do nada, do inexistente, para contrastar com o verbo criar do existente, do feito, a ser usado posteriormente. Gênesis 1, 26. A coexistência da sabedoria, a importância da sabedoria, que é Cristo na criação dos céus e da terra. A terra e a inteligência como instrumentos de trabalho divino. Provérbios 3, 19 e 20. Pela sabedoria, o Senhor Jeová criou a terra. Pela inteligência, ele estabeleceu os céus. Salmos 136, 5. A sabedoria influi no alto e no profundo. Pela sua inteligência se fenderam os abismos e as nuvens dos céus destilaram o orvalho. Gênesis capítulo 1, verso 1. No, entre parênteses, em um, fecha parênteses, princípio, Deus criou, abre parênteses, do inexistente, fecha parênteses, os céus e a terra. A condição da terra quando tudo era água. 2 de Pedro 3, 5. A obra de Deus estava em plena execução. A terra não estava assim por algum sinistro, mas esperava a obra fertilizadora do Espírito Santo. É o primeiro tipo do cordeiro que estará sepultado, informe, vazio e em trevas. É um tipo do grande sábado na eternidade. 1 Pedro 1, 20. O Criador, em 7 dias literais, irá finalizar essa obra que ele planejou, testou e executou na eternidade. A terra era sem forma, porque este foi o processo natural da criação. Não foi obra de um acidente, nem aconteceu nenhum acidente destinado a frustrar as obras de Deus. Nenhum de seus planos pode ser frustrado. Era um princípio normal para ele, era o começo seguro de suas obras.
Tudo era parte do processo da criação. Ele não fez nada como se tivesse uma varinha mágica. O processo da criação foi seguro e sustentável. A Terra não estava no espaço, era um bebê no ventre do universo divino, como o ser humano permanece no meio das águas por 9 meses. Era vazia, porque ainda esperava as ordens para começar a germinação. Sobre ela precisava ser incubada, trabalhada, preparada. Paulo fala das dores de parto da criação, Romanos 8, 5 a 15. Mas o Espírito de Deus incubava a superfície das águas. O Espírito Santo estava trabalhando esta terra, incubando-a, dando-lhe vida e calor, para que ouvisse a voz criadora do ancião de dias. Deus, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é uma obra gloriosa. Começa com a sua saída do trono, onde havia sido testemunha da rebelião do luzeiro, que nós chamamos Lúcifer. Veio preparar o terreno para a edificação de um povo de adoradores que continuasse o trabalho em lugar da terça parte dos anjos que foi expulsa da presença de Deus. Por isso Paulo fala que nós fomos feitos para um propósito maravilhoso, para louvor da glória de Deus. O plano não podia tornar-se realidade se ele não se envolvesse nele pessoalmente. Ele necessitava envolver-se nele profundamente e poderosamente. A principal ação do Espírito Santo era mover-se sobre algo, pois o seu mover sempre foi pró-investimento. Ele nunca se moverá se não for unicamente para a glorificação de Deus. Desde o princípio, este foi o seu mover, sempre preparatório para uma grande criação. Ele havia de se mover para fertilizar a terra, preparando-a para a obra criadora. O tempo era uma palavra mal entendida, pois antes do haja luz, havia apenas eras ou gerações eternas. Ali estava o Espírito Santo, e onde ele estava havia liberdade. Que o Espírito Santo quer se mover, devemos permitir que ele se mova. O grande mistério da saída de Israel do Egito é revelado aqui na obra da criação. Lendo Êxodo capítulo 14, entenderemos porque haveria as trevas e a morte do primogênito seriam as pragas finais. Antes do êxodo de Israel, Êxodo 10, 21 a 29, Gênesis 1, 2, porque os primogênitos morriam ou morreriam. Êxodo 12, 29 a 33, 13, 1 a 16, porque haveria separação das águas do Mar Vermelho. Êxodo 14, 21, Gênesis 1, 6 a 10, porque haveria luz no caminho. Êxodo 13, 21, porque Israel passaria 40 anos no deserto colhendo o maná, que é equivalente aos 6 dias da criação, e porque ao entrar no Egito o maná o deixará porque ao entrar no Egito o maná deixaria de cair no 7º dia, lembrando o descanso de Deus. Gênesis 2, 3 a 6. E porque saiu um vapor da terra, Gênesis 2, 6, lembrando a obra do movimento do Espírito Santo sobre a terra sem forma e vazia, que seria um tipo do derramamento final do Espírito Santo sobre a nova criação em Cristo, porque Caim deveria oferecer as primícias dos cereais, Êxodo 13, 1 a 16, e Abel o primogênito de seus cordeiros. Gênesis capítulo 1, verso 2. A terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus soprava à superfície das águas.